Olá, esse é o Pod Praça, o podcast do Colégio Praça 15. O meu nome é Fábio Pinto, sou professor de literatura e eu fiz um convite para os estudantes do primeiro ano do ensino médio aqui do colégio. Pedi que cada um deles escolhesse um livro e viesse aqui conversar comigo sobre esse livro. Hoje nós temos aqui a nossa convidada Stephanie, e a Stephanie vai nos falar sobre O Encantador de Livros. O Encantador de Livros. Muito bem. Que livro é esse, Stephanie? É um livro que gira em torno de uma cidade que é alimentada por livros. A qualquer lugar, qualquer instante, sempre vai ter alguém lendo, seja criança, seja idoso, seja adulto, no trabalho. Tem uma biblioteca de 15 andares, tudo é... Quero morar nessa cidade, já quero. É o sonho de muita gente, por sinal. Cara, é um livro muito legal. E aí, o que acontece nessa cidade? Vou contar assim um enredo mais por cima, sem muito spoiler, porque muitos spoilers também a pessoa não vai querer ler o livro, né? Gira em torno de 5 crianças. Benjamin, que é praticamente protagonista, porque gira em torno dele, as falas, a maioria são dele, os pensamentos dele. Tem Clarice, o irmão da Clarice, o André. Tem o Nicholas e tem a Ariane. São 5 amigos que estão sempre juntos pela cidade, são assim, inseparáveis, sabe? Sempre fazem as coisas juntos. Muita traquinagem, diga-se de passagem também. Muita bagunça. E um certo dia eles souberam que ia ter uma festa na casa do prefeito, assim. E falaram, a gente precisa entrar nessa festa. E eles foram nessa festa, infiltrados, pularam a janela, mas nada demais, né? O que é só pular uma janelinha, invasão de propriedade? Eles foram. Quem nunca? E faço isso todo final de semana, assim, sabe? Quem nunca? E aí eles pularam e entraram e descobriram um plano maligno desse prefeito. Ele queria acabar com todos os livros de fantasia e ficção que tinham na cidade. Ele queria só livros de ciência e livros como... descreve no livro, assim, livros chatos. Livros que iam girar em torno de manuais, novas fábricas, fechar as livrarias, sabe? Ele meio que queria acabar com todo esse encanto que a cidade tinha. E eles não deixaram barato, né? Eles foram atrás, inclusive tem o nome do próprio livro, O Encantador de Livros, porque tem um personagem que ele é meio que um mágico das letras, dos livros. Ele faz livros voarem, pessoas voarem em cima de pássaros feitos de folhas de papel. Ele é meio que assim, o encantador de livros, realmente. Sim. E eles foram justamente para essa festa porque acharam que esse encantador de livros ia estar nessa festa. Tinha meio que um boato de que o encantador de livros estava vindo para a cidade deles. Então eles falaram, a gente precisa ir. E quando eles chegaram lá, o encantador de livros não estava lá. Aparentemente. No final ele estava. Mas aparentemente não estava. E quando eles souberam que ia ter, todo esse plano maléfico do prefeito, eles quebraram o disfarce na hora, né? Eles quebraram o disfarce, saíram falando, caçaram intriga com seguranças, com o prefeito. E, assim, não foi só eles. Diga-se de passagem, muitos dos figurões que estavam nessa festa também estavam muito contra essa ideia. Então, meio que, em um certo momento, tava fuga, né? Fuga, queriam pegar os moleques que tinham invadido a festa. Eles foram atrás. E nisso, do nada, aparece, uma luz branca e eles simplesmente apagam e acordam, assim, dentro das suas próprias casas. Do nada, como mágica. Aí já entrega quem é que tava na festa, né? Aí já entrega quem tava na festa. Aparentemente fica fácil de saber, né? Só que ele não tava como convidado. Bom, ele não ia deixar o prefeito acabar com essa magia dos livros que ele tanto incentivava. Eu achei que ele estava envolvido também nesse plano. O prefeito meio que prendeu ele. Falou, não vai me ajudar? Pois você vai querendo por bem ou querendo por mal. Você vai ficar aqui e você vai me ajudar. Nem que seja na base da marra, assim, sabe? Mas ele sempre foi contra. Ele sempre bateu o pé. E em um certo momento ele simplesmente falou, eu não vou deixar isso acontecer. E ele pegou todos os livros e desapareceu com os livros. Mas ele foi aparecer na casa de um menino. E esse menino era o Benjamin. E um detalhe, ele vivia nessa cidade dos livros, era fascinado por livros, mas ele não sabia ler. O Benjamin? Benjamin, ele não sabia ler. Ele morava com a Eunice, a madrasta, que desde sempre ele soube que não era a mãe dele, mas sempre viu como mãe porque criou ele desde pequeno. Só que ela falava que ler era perda de tempo.
Ela achava que ficar lendo livros bobos era algo que não precisava, porque eles passavam necessidade. Então, pra ela falava, cara, ler pra mim não é tão importante. Leio o meu jornal, deu, acabou, vou viver, vou fazer dinheiro. Então, ele não teve muito acesso à leitura, não teve toda essa alfabetização. Então, enfim, não aprendeu a ler, mesmo vivendo numa cidade com livros. Ele era fascinado por livros. Ele ia batendo de porta em porta, pegando livro com os moradores, pegando livro com todo mundo, assim, sabe? Ia sempre na casa de um senhorzinho que tinha uma baita biblioteca, sempre ganhava livros, mas não sabia ler. Mas, enfim. Mas um certo dia, todos os livros apareceram, assim, no porão dele. Ele juntava os livros e guardava sempre no porão. Tinha uma biblioteca particular. Só que todos os livros da cidade foram parar lá. Todos os livros da cidade. E coube? Olha a pergunta. Olha, não faz muito sentido, porque era Sim. uma biblioteca de 15 andares. Mas como Sim. tudo no porão do menino. Não faz o mínimo sentido, mas aconteceu, né? Mas no mundo da fantasia, no mundo de ficção, isso é uma É possibilidade, uma né? coisa assim. Como todas as outras Mas coisas, o né? porão dele era da quadra inteira, assim, sabe? Sim. Era um subterrâneo, assim, que pegava toda a cidade. Só ele tinha porão, nunca se sabe. Tem-me Acontecido muito aqui, tá? De conversar com colegas teus e que trazem algum livro de que eu nunca ouvi falar. Esse é um deles. Como é que tu descobriu esse livro? Como é que tu chegou nele? Eu descobri esse livro quando eu estava no 7º ano Uhum. do colégio. Porque a minha professora e a minha professora de artes pensaram, cara, vamos fazer um trabalho em conjunto. E aí pegaram o livro e a gente leu ele como uma matéria assim para ver literatura mesmo. Uhum. E aí chegou um momento em que ela falou, simplesmente vocês vão ter que fazer resumos do capítulo com desenhos, e depois a professora de artes falou, crie uma peça. Olha. Peguem um capítulo, façam um grupo, criem uma peça, a gente teve que fazer todo um roteiro, todo o figurino, cenário. Claro, foi algo bem improvisado, porque a gente teve que apresentar na sala de aula, mas surgiu assim, foi nesse momento que eu li, eu falei, cara, esse livro é muito legal. É um livro que, tipo, você vê isso aqui assim, numa prateleira, assim, tá vendendo assim, exatamente assim, você não vai passar o olho, não é tão chamativo. É Sabe? bem discreto esse Se azulzinho. tivesse assim também em cima de uma bancada, você não vai ver isso aqui falar o encantador de livros, você vai pensar, nossa, é algo mais lúdico, uma coisa mais divertida assim, você vai ver e pensar, cara, deve ser alguma coisa meio chata, falando sobre livros, a magia de ler, mas não algo que vai, tipo, sabe, te fazer ler mais e mais. Eu já li esse livro muitas vezes, eu, tipo, tô no TED e ele fala, nossa, faz tempo, né? Aí eu pego ele. Sabe que depois de uma Numa certa... certa época, eu também comecei muito mais a reler livros do que a ler livros novos, né? Até porque para dar aula de literatura, muitas vezes a gente tem que reler coisas. Esse autor tu já conhecia? Tu foi atrás de alguma informação sobre ele? Nunca tinha ouvido falar, fui descobrir. Lucas de Souza, né? Eu fui descobrir a existência dele quando a professora falou, eu preciso desse livro aqui, comprem e tragam pra gente ler. Uhum. Aí eu descobri que ele existia. Tem até uma fotinho dele aqui. Nem é um gosto muito familiar. Olha, um cara bem jovem, É né? bem jovem. E o livro é de que ano? O livro, 2000 e... não sei. Não Deve me ter aí recordo. na primeira capa, naquela ficha catalográfica. 2016. 2016, é super recente, hein? Super recente. Eu li em 2019. Por que as pessoas deveriam ler? Ou não ler esse livro. Eles deveriam ler muito, porque é uma leitura rápida, é uma linguagem simples, tem a reviravolta no final, sabe? Todo esse negócio da mágica dos livros, do mesmo menino não sabendo ler, ele sempre encantado por esse mundo, uma cidade completamente, meio que é uma utopia, né? Tipo, tudo dá certo, não tem muito roubo, muita coisa assim. E é uma cidade assim que, cara, todo mundo faz a sua parte, mas ao mesmo tempo é algo super colaborativo, muito legal. E cara, é uma coisa muito, muito boa de ler, não é uma leitura chata que você vai pegar e vai falar assim, cara, vou ler isso aqui hoje, lê uma página, lê duas e fala, bah, não quero mais. É um negócio assim que, cara, Ele pega mesmo. tipo, ele não é algo muito complexo, sabe? Não é algo muito fora do padrão de alguns livros mais simples, assim, de lore mais simples. Uhum. Mas se você pega pra ler, você segue. Tanto que eu já li diversas vezes. Tipo assim, nossa, acabou a luz, o que eu posso fazer? Aí você olha assim e fala, mas só tem livro complicado aqui, eu vou demorar uns 3 dias pra ler. Como Você é que se consegue lê ler sem em algumas luz? Eu não horas. sei. Também, né? Mas uma luz e uma velinha assim. Acabou a luz, Olha. você tem uma vela. Aí você vira e fala,
Aquele não tem modo internet, antigo, não tem romântico de ler, internet, né? Não tem jogo de tabuleiro, não tem com quem jogar jogo de tabuleiro. Você vira e fala, cara, é um livro perfeito, uma leitura rápida, gostosa, te prende mesmo. Tanto que eu fui reler agora ali. Pra vir pra cá, tava já no 41, na página 41. Quanto tempo tu levou para ler ele da primeira vez? A primeira vez foi bem demorado porque a gente tinha que ler com os colegas, né? Tinha que, tipo, era uma coisa colaborativa. Mas quando eu li pela primeira vez sozinha, que eu peguei e li mesmo, eu acho que eu fiquei umas 3 horinhas lendo num dia e mais algum tempinho no outro dia, mas com alguns intervalinhos, então eu não sei dizer ao certo, mas tipo uma leitura hiper rápida. Super rápido. É uma coisa que tu vai lendo assim, tô no ônibus, peguei e li metade do livro em uma ida de ônibus, sei lá, daqui, um exemplo meu, daqui pro KVG, que era da minha casa pro KVG, eu pegava o livro de vez em quando e conseguia ler tipo super rapidinho, mas chegava na metade do livro facinho. É algo tipo bem rápido, se você fala, nossa, gostei, e lê, é rápido. Então tá feita. Feita a propaganda, né? Tá feita a indicação da Stephanie, o Encantador de Livros, do Lucas de Souza. É fácil de encontrar? Foi, na época foi um pouco difícil. Porque eram 3 turmas querendo comprar o mesmo livro numa Sim. cidade pequena e com poucas livrarias. Então, tipo, tava meio escasso, mas agora achei facinho. Acho que na época eu paguei R$29,90 e é uma leitura, tipo, boa de fazer. Acho um preço razoável, porque, por exemplo, tem muitos livros que são um pouquinho mais carinhos e esse aqui eu achei um preço super bacana. Então tá. O Encantador de Livros. Lucas de Souza, Stephanie, muito obrigado e até a próxima.